Olá pessoal, começando mais uma edição do MVP, episódio aqui da segunda temporada aqui do podcast do Startups. Hoje, como vocês podem perceber, estamos aqui num cenário diferente. Estamos aqui em Porto Alegre, acho que não me apresentei ainda, eu sou Leandro Souza, repórter e editor da newsletter do Startups. E legal, né? Variando os cenários, a temporada começou em Gramado, no Gramado Summit, depois foi para São Paulo, e agora estamos aqui em Porto Alegre, no estúdio quarto Distrito, aqui bem bacana, que obviamente fica na região de Porto Alegre, chamada Quarto Distrito, que passa por um processo de revitalização já há alguns anos, e um dos pilares dessa revitalização é o Instituto Caldeira, o que nos leva ao convidado de hoje, Pedro Valério, aí, CEO, diretor do Instituto Caldeira, qual é que é a denominação aí? Diretor executivo, CEO do Instituto. Bem-vindo aí, cara. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Legal, a gente já teve alguns papos aí ao longo dos últimos meses, do último ano, aí falando, né? O Startups é envolvido em alguns eventos aqui em Porto Alegre, mas a gente nunca parou para conversar ainda em vídeo, falar realmente a fundo sobre como que está sendo essa transformação em que o Instituto Caldeira está inserido. Mas acho que para começar, vamos trazer um pouco do background. Tem gente que ouve a gente que é de São Paulo, né? Às vezes não é tão familiar com a cena de Porto Alegre, né? Sabe que tem coisa rolando Sim. por aqui. Que falasse um pouco como que é esse trabalho, qual é a concepção do Caldeira, o que ele anda fazendo aqui na cidade. Muito legal. Bom, primeiro de novo, obrigado pelo convite. Para a gente é uma honra estar aqui nessa plataforma que é a Startups, né? Então, para a gente é muito legal. Efetivamente, assim, o Instituto Caldeira ele é um sonho coletivo, né? Assim, eu acho que o Rio Grande do Sul, por muito tempo, passou por uma série de evasões de talentos, né? Assim, uma incapacidade, talvez, de dar luz a um monte de coisas legais que vinham acontecendo aqui. E aí, em 2019, um grupo de empresários, de grandes empresários aqui do Rio Grande do Sul, liderados pelo Marciano Testa, presidente e fundador do Agibank, José Galó, né? O cara por trás das lojas de peso aí, né? Não, gente de peso, né? O Bosquete da Nelógica, o Haroldo do Banco Topaz, enfim, tem um grupo grande de empresários. Basicamente começou a se mobilizar e tentar construir uma visão de futuro que é, qual é o Rio Grande do Sul que a gente quer efetivamente deixar para as próximas gerações. E também como é que as nossas organizações se preparam para essa onda de transformação que a gente vem vendo aí, que a gente chama de nova economia, né? De todo esse ambiente de inovação, tecnologia e assim por diante. E aí, em 2019, reunimos 42 grandes empresas, então foi o que eu chamo assim, um hub de inovação que poderia ser traduzido para um hub de colaboração, né? Assim, basicamente um grupo muito grande de empreendedores, empresários, né? E que foi se somando aí com os diferentes atores do ecossistema, né? Então, hoje a gente, basicamente ao longo de 2019, quando foi constituído o Caldeira, 2020 a gente começou as obras, né, da estrutura física dia 11 de fevereiro de 2020. Então, para contextualizar, Sim. A gente está no quarto distrito, a gente tem uma área física, né, de 22 mil metros quadrados, que até agora a gente está estruturando para expandir essa área. E aí começamos a obra dia 11 de fevereiro de 2020. Um mês antes daquilo tudo. Espaços de trabalho compartilhado, espaços de eventos, e a gente pensando, cara, que ideia horrorosa, né? Vamos trazer todo mundo para cá. Exatamente. E aí, na prática, o que a gente viu foi o tema da transformação digital, da inovação, da tecnologia tomou conta, né? Mais organizações entenderam a importância de estar conectado em um hub de inovação, em discutir com o ecossistema de forma mais aberta, franca, né? e consistente. E aí o projeto tomou uma forma super legal, né? Então, um projeto que tinha de expansão, de ocupação dos 22 mil metros quadrados, acabou hoje, né, em outubro, a gente encerra oficialmente a ocupação de todo o prédio, né? Então, os 22 mil metros quadrados hoje ocupados por mais de 120 empresas, instituições, organizações que estão com seus labs de inovação, estão com seus times de inovação, seus times de corporate venture, né? Novos empreendedores que estão começando as suas jornadas, começando nas áreas que a gente tem ali de uso compartilhado, e um total de 450 empresas e instituições que a gente chama que são parte da comunidade, né? Então, fazem parte da associação. A gente é uma associação empresarial sem fins lucrativos, né? E movimentando aí em torno de 1.600, 1.700 pessoas por dia no Hub, né? Uma área que
até pouco tempo atrás não tinha esse volume de gente. Hoje é uma galera empreendedora, tem gente da academia, do poder público se misturando, se conectando e tentando gerar valor aí para todos nós. Muito legal também, né, para contextualizar até para quem não conhece tão bem aqui essa parte de Porto Alegre, né, o cenário. Aqui o 4º Distrito era uma região bem largada da cidade até alguns anos atrás. E ele se tornou agora centro e tá vamos dizer, fervendo de novo, né? Porque bares surgindo por aqui, tem construção civil também tá participando, e o Caldeira trazendo essa movimentação também de negócios para cá, né? A gente está gravando aqui nesse estúdio panorâmico aqui, para quem não, né, se vocês conseguem ver, aqui é o Mercado Paralelo, que é também uma praça de alimentação, enfim, o pessoal se encontra aqui. Como que foi esse pensamento também do entorno, da movimentação, de fazer as pessoas circularem, né, em torno do Caldeira? Acho que o Hub, o Instituto, né, como associação empresarial, ele de fato ocupa uma posição super importante de mobilização, de articulação, de fomento, né, não só da região, mas como do ecossistema do Estado como um todo. A gente tem tido muito essa capacidade e intenção mesmo de dialogar, de puxar o tema da inovação para fora da bolha da inovação, né? E eu acho que o que foi super legal, como eu disse na ideia de colaboração, é que foi se associando um grupo de empreendedores que falou, isso aqui é muito irado, a gente tem uma potencialidade nessa área para, de fato, acompanhar essa ressignificação urbana, vamos empreender aqui. Então, abriram 25 operações de gastronomia, de entretenimento. Aí a turma, Estúdio 4º Distrito, né, cara, vamos botar uma operação ali. Aí a gente viu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e falou, a gente vai transferir a secretaria para dentro do Instituto Caldeira. Aí a gente vê movimentos de universidades completamente conectadas, oferecendo cursos e programas dentro dessas iniciativas e das dependências do Caldeira, né? Então, querendo ou não, se não bastasse toda a efervescência da iniciativa privada, a gente de fato percebe hoje uma sintonia numa ótica de buscar e almejar o progresso da região, tendo a prefeitura criando um escritório específico para o 4º Distrito, né? A Secretaria de Desenvolvimento fomentando, então, e o governo do estado apoiando muito, inclusive em perspectivas relacionadas aqui à educação e segurança, né? Então, segurança na região, que a gente tem trabalhado muito forte, e educação, a Secretaria de Educação apoiando os programas de educação que o Caldeira desempenha. Legal. E agora, voltando também para dentro do Caldeira, né? Você falou de toda essa comunidade que se formou, né, em torno dessa iniciativa, tem as grandes empresas que estão ali com seus labs, né, seus times de inovação ali dentro, tem as startups que se conectam ali, querem participar. E qual é o meio de campo que o Caldeira faz nisso tudo? Que tipo de atividades, que tipo de conexões que o Caldeira promove? Porque uma coisa é as empresas, nós queremos conhecer startups. Sim. As startups, nós queremos conhecer empresas. Isso. Onde que vocês entram nisso aí? Então, a gente desenhou um portfólio que eu diria até um portfólio bem robusto, né, pelo tempo de vida do Instituto, um portfólio de programas, produtos, serviços que de alguma maneira tem como objetivo induzir e fomentar o ecossistema, né? Então, a gente tem programas de aceleração para startups, casualmente é o MVP, então é para a turma muito early stage, que de fato está olhando, como que eu tiro uma ideia do papel, como é que eu de fato decolo com uma ideia, uma intenção aqui de empreender. Então, a gente tem o Sebrae nos apoiando, então a gente desenhou um programa para essa turma, tem um programa que a gente chama de ebulição, que daí são para startups em fase de tração e crescimento, que já tem uma capacidade, uma musculatura para se conectar com as grandes empresas que estão dentro do Instituto. E tem vários programas de conexão, né? Então, a gente tem o Conecta, que a gente aproxima efetivamente grandes empresas de startups a partir da distribuição de teses, de desafios ao longo do ano. Então, análise de dados, AI. Então, a gente vai colocando, as grandes empresas imputam seus desafios e a gente conecta com startups, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente tem conectado muito através de uma rede de parceiros. A CAT, a gente tem uma relação muito positiva. Inclusive outros ecossistemas até do Estado. Isso, e do Estado, né? A Regimp, que é a Rede Gaúcha de Parques Tecnológicos, a gente tem as universidades como um todo, né? PUC, Unicinos, Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Tem o teu pessoal na Serra lá também, né? Aí vem o Hélice, a UX, né? A gente tem lá no norte a questão da Aliança para a Inovação. Então, a gente foi criando uma série de parcerias estratégicas, são termos
termos de cooperação que a gente desenha efetivamente, que é, o Caldeira ele não quer ser o executor de absolutamente tudo, né? Pelo contrário, a gente tem tentado funcionar como uma grande plataforma, né? Um ponto de encontro, né? Que conecte, de fato, os diferentes atores e suas oportunidades, né? Então, a gente brinca com... O nosso modelo é SaaS, né? Que é o Serendipity as a Service. Então, a tese é mais ou menos essa. Pô, do nada encontrei a galera do startup, aí conectei com o estúdio do quarto distrito, e aí quando foi tomar um café ali dentro, quando viu, saiu, fechou um negócio, exatamente. Né? Ah, bacana. Não? Para quem não conhece, a estrutura do Instituto Caldeira ali é bem interessante desse ponto de vista, né? Pode tanto ser um ponto de encontro, como pode ser também um lugar de negócios, assim. E até é legal perguntar qual foi as inspirações que vocês buscaram na hora do Caldeira. Eu sei que aqui, para o projeto do Quarto Distrito, teve a questão do Pacto Alegre, né? Que também teve consultoria externa. No caso do Caldeira, como é que foi esse pensamento, assim? A gente fez um trabalho muito forte, né? O conselho é muito ativo, né? Então, o conselho, ele composto por esses empresários, né? E, de fato, é semanal, quase que diário, o diálogo com todos os conselheiros, né? Com os atores, né? Com os fundadores. E aí, a gente fez um trabalho, assim, muito forte. Pegamos cases, naturalmente, de como funcionavam hubs de inovação, Cubo, né, Inovabra, outras iniciativas. A CAT, né? A CAT, naturalmente. Mas a gente também se interessou muito sobre movimentos como Porto Digital, né, e aí alguns, no caso até internacionais, Station F na França, o New Lab no Brooklyn, né, para citar alguns, e naturalmente alguns projetos de ressignificação urbana, né? Acho que desde o início, como a gente pegava uma área que ela estava de lado, né, de certa maneira, a gente desde o início se propôs a vamos entender o que aconteceu com a Fundazione Prada em Milão, que conseguiu recuperar, né, esse contexto. E essa é uma coisa que salta muito aos olhos quando se visita o Caldeira, assim, essa noção de que realmente é uma área que foi revitalizada. Tipo, era uma área... Isso aqui era um prédio grande, importante para a cidade, assim, agora se tornou importante de novo, né? Não, total, cara. E pra gente é o nosso orgulho, né? Ter 2 caldeiras do AJ Renner dentro do prédio é o que nos torna, na nossa visão, absolutamente singular e único globalmente, né? Então, desde o início, assim, a gente falava, putz, a gente não quer ser o Vale, a gente não quer ser Tel Aviv, a gente quer ser a melhor versão efetivamente aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem trabalhado em manter a história, manter o DNA de o que já tinha aqui e fazer o uso de, obviamente, o que a gente quer que venha para cá, né? Sim, não, show de bola. E como que está sendo esse crescimento, né, do Caldeira, que vocês fizeram, né, de certa forma, ali começaram 2020, 2021, mas, né, era um outro momento, o pessoal não podia ainda, né, chegar com tudo e começar a ocupar o lugar. Como que foi esse boom? Foi a partir do ano passado e como que está agora? Então, o prédio ali, né, da antiga fábrica da J. Renner já está quase todo tomado. Como é que está sendo essa expansão? Teve um movimento muito decisivo, né, cara? Porque a gente teve, por exemplo, o Sebrae, né, foi um dos que falou, a gente vai ter um espaço aí dentro, independente da pandemia, independente de tudo, a gente vai apoiar, porque essa iniciativa é muito rica e ela tem que funcionar. O Agibank trouxe a operação toda de Porto Alegre para dentro da estrutura, né? Com seus times de tecnologia, inovação, a galera que interage com o ecossistema. Então, de fato, isso deu um peso muito grande. Vulcabras. Então, a gente teve um elemento desde o início que é criar essa rede e, de fato, trabalhando na ocupação fase a fase, né? E isso está ancorado na ideia de curadoria, né? Que não é simplesmente vem qualquer um, cara, o que efetivamente tu vai trazer para a comunidade? O que tu vai desempenhar de atividade aqui? A gente não quer sala vazia, a gente fala, hub de inovação é gente, é vida, é articulação, é conexão. Se a gente tem salas vazias, isso aqui é como se fosse um stand de feira, né? Então, isso tá longe de ser efetivamente o que a gente quer. Então, a gente vem construindo em cima da comunidade, né? Então, tem sido muito veloz, né, sobre a linha do tempo, mas muito orgânico, porque é um que vem, conecta, traz, promove, porque o movimento, de fato, começou ali metade de 2021 para frente, 2021, 26 de março de 2021, a gente abriu a operação. E aí a gente abriu já com 8, 10, umas 10, 12 operações. Sim, mas eu acho que então o ritmo se acelerou foi a partir do ano passado, daí começou a acelerar. Só que aí a segunda fase já encomendada por isso,
já pulou mais 20, 30, e aí quando... Cara, foi muito rápido. Era literalmente o tempo de obra que ditava, né? Sim. Essa área do terceiro andar que a gente vai lançar agora, vai fazer o pré-lançamento na semana que vem, e vai lançar ela dia 1º de outubro desse ano, que vai vir mais umas 35 empresas, né? Ela já está 100% ocupada. Então, na verdade, a gente não vai colocando espaços e vai preenchendo. A comunidade vai preenchendo. Então, a gente vai cumprindo naturalmente com a capacidade de crescimento da comunidade, né? Sim, não, muito legal. E como que está sendo, assim, essa... Vamos dizer assim, a comunidade, essas empresas estão com mais empresas comprando a ideia, né? Porque teve essa comunidade inicial, né, de grandes empresas que chegaram assim, ó, nós estamos por trás disso, nós estamos bancando... Sim. E convidando outros para se juntar. Como que foi isso daí? As outras empresas começaram a ver, poxa vida, isso daí tá decolando e nós não queremos ficar de fora. Como é que foi isso? Não, a gente até hoje pode e aceita todo tipo de empresa que vem. Por exemplo, tem empresas que nos conheceram agora porque eram de fora do estado. Falou, quero entrar como mantenedor aqui do projeto de educação. Tem outros que nos ligam. Então, assim... Tem sido muito interessante a capacidade que a gente vem desenvolvendo aqui de ampliar e expandir essa rede, né? E eu acho que isso tem sido justamente na nossa obsessão de gerar valor para a rede. Então, se cria um ciclo virtuoso muito rico, né? Então, hoje, como eu comentei, são 450 empresas vinculadas, né? Então, tem empresas de pequeno porte que estão dentro do modelo de membership, tem empresas que nos procuram e falam, não conseguimos naquela época, mas a gente agora está a fim de vir e vai vir com uma estrutura grande, né? Porque a gente tem um time de inovação, uma spin-off, um investimento. Então, isso tem acontecido e tem sido muito rico o perfil que vem efetivamente procurando aqui o Instituto, né? Sim. E no caso, tanto de empresas grandes, também startups, muitas startups de fora querendo se conectar. Muitas. A gente tem um movimento que está rolando nos Estados Unidos, que é não vou lembrar o nome, depois dá para buscar e botar na pós-produção, bota no GC ali embaixo. Mas que é o fundador da AOL, ele escreveu um livro chamado The Rise of the Rest. Não sei se tu chegaste a ver. Não conheço. Mas é muito legal, porque ele entendeu que é o seguinte, nos Estados Unidos eles se deram conta que, 75% de todo o capital de risco, coisa e tal, estava em Vale do Silício, Nova York e acho que Massachusetts, uma coisa assim. E aí, cara, basicamente, tem um fluxo que vem acontecendo que é florescendo o ecossistema da periferia, entre aspas, né? Na periferia, sobre a ótica de que não é tudo que acontece no ecossistema da América Latina está em São Paulo, né? Assim, esse é o desafio. Já tá entrando até na pergunta que eu quero te fazer depois. Cara, tá rolando muita coisa. Se tu for em Curitiba, tá rolando um monte de coisa irada. Quando tu vai para Campinas, tá rolando um movimento interessante. Então, BH tem... BH já é sinistro, né? Mas, de fato, tem Belo Horizonte, lá para Nordeste, Norte... Então, esses tempos eu estava conversando com uma empresa grande de Maceió. Os caras querendo montar uma cena em Maceió. Exatamente. Assim. Muito show isso. E isso é muito legal, cara, porque vai de encontro. Tem um escritor chamado Brad Feld, que escreveu o Startup Community, né? E ele fala daquele caso de Boulder lá, que depois da pandemia o tabuleiro mexeu. Então, assim, cara, é bom morar em Porto Alegre, é bom morar no Rio Grande do Sul. Então, o empreendedor que daqui a pouco o cara já saía fora e ia para São Paulo, outros lugares, até mesmo Santa Catarina, fala, eu posso construir e gerar valor daqui. Daqui a pouco morando aqui, mas conectado, porque eu estou indo para... A gente tem essa agenda super intensa de... Estou indo para Canadá semana que vem, aí tem Israel, tem Nova York. Tu pode estar globalmente conectado, né? Sim. Conectado através das redes, mas morando em Porto Alegre. Sim. Então... Não, esse é o papo até que a gente chegou a conversar no South Summit, né, uns meses atrás, que é bem isso, assim, como que está sendo isso daí do... Porto Alegre, todo mundo, de certa forma, de outros estados, sabe? Porto Alegre tem uma cena de tecnologia, tem mão de obra qualificada e tudo mais. Mas nos últimos anos, meio que essa questão dessa efervescência do cenário gaúcho, porto-alegrense, ficou um pouco em segundo plano. Como que está sendo isso de novo? O pessoal de lá tá olhando mais para cá, o refletor tá brilhando mais forte para cima de Porto Alegre? Total. Eu acho que a gente tem, assim, um fluxo interno, então a gente percebe nitidamente, né? O esforço que o governo do estado, do município, alguns outros empreendedores
ao trazer um South Summit, né? Tu vê o movimento que está rolando do Pacto Alegre, da Aliança para a Inovação. Existe um zeitgeist aqui, né? De colaboração intensa e de tentar desenhar assim, pô, beleza, a gente sabe tudo que o Rio Grande do Sul não é. Vamos refletir tudo aquilo que a gente pode ser. E a partir dessa construção, ir desenhando efetivamente o que a gente pode imaginar como um Rio Grande do Sul ideal dentro desse universo. Para além disso, eu acho que existe já uma camada e um layer muito forte com relação ao DNA empreendedor no Rio Grande do Sul. Cara, os primeiros unicórnios, né, com relação à GetNet, a gente tem a questão aqui da própria XP nascendo daqui com o Guilherme, grandes companhias, né, sem contar os casos recentes de Nelogica, a Gibank, a gente tem um fluxo, de fato, de novas organizações surgindo super interessantes. O que a gente percebe muitas vezes era a incapacidade de diálogo que a gente tinha com o restante do ecossistema e de aglutinação local, né? Então, naturalmente, por exemplo, Caldeira, a gente fala com um cara, praticamente, olha, se não todos, uma grande maioria dos fundos de investimentos dos grandes aí de São Paulo, Rio, em outras regiões do país. Os caras, de fato, estão olhando o seguinte, tá saturado, porque a gente conhece qual é o ecossistema da Faria Lima, do ecossistema aqui de São Paulo. A gente precisa expandir isso, entender o que está rolando de startup quente em Santa Rosa, em Passo Fundo, em Santa Maria, que está rolando uma cena muito interessante. Esses tempos tem a CAF, que agora estou tentando me lembrar qual é que é o município aqui, mas os caras são uma empresa de nível internacional, que são rivais da Único, e eles são ali do município, acho que é da região de Lajeado, não sei agora, mas eles trabalham com uma igrejinha de vista para o escritório, sabe? Cara, o que tem de estrelas escondidas... Bom, Poatec, né, meu? Que assim, eu digo escondida que é, a capacidade que a gente poderia de contar melhor essa história. Lembrei, Venâncio Aires. Venâncio Aires, que é legal. Pode. A Warren, né, que é um outro puta player legal. Enfim, eu acho que a gente está tentando criar essas pontes, né? Sim. Conseguir abrir esses canais de comunicação, de diálogo permanente e fomentando uma pauta de conteúdo o tempo inteiro, né? Sim, mas então... tinha essa consciência, uma concepção talvez um tanto equivocada dos anos atrás, que muitos negócios, muitos profissionais acabavam saindo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para ter mais visibilidade e tudo mais. Então, tu acha que essa movimentação vai mudar isso? Está mudando isso já? Cara, estamos tentando. Não sei qual vai ser, mas eu acho que a gente tem aqui muito essa tese, de tipo... Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar com força, né? Porque tá rolando, a gente vê vários casos de empreendedores voltando para morar em Porto Alegre, a gente vê casos de empreendedores que estão fora lá e que estão pensando, será que eu não consigo construir uma agenda e uma rotina estando baseado em Porto Alegre ou no interior? Mas tem muita coisa por fazer. A gente tem total consciência, assim, cara, que a gente tá... Eu brinco assim, né, com o professor Aldi lá da PUC... Cara, o ecossistema ele vem sendo forjado talvez há 25, 30 anos, né? Quando a gente vê desde a formação, a própria qualidade dos parques tecnológicos aqui do estado, que é impressionante. E o que a gente teve, talvez, aqui foi uma entre-safra, inclusive, de autoestima, com, obviamente, uma situação fiscal muito pesada do Estado. Então, um Estado que não investe, um Estado que, de certa maneira, foi perdeu um pouco da unidade. A capacidade de fato, manter vamos manter a pracinha limpa, né? Sobre a ótica filosófica, né? Claro. Então, eu acho que agora o que a gente, de alguma maneira, quer se somar, porque eu acho que tem um monte de gente fazendo um monte de coisa incrível nesse aspecto, mas é o Caldeira ser mais um ator dentro dessa perspectiva de, vamos construir, de fato, esse Rio Grande do Sul que atrai, retém, né? E, de fato, forma talentos. E aí vem toda a história de educação. E na questão do South Summit, como que tu vê isso daí? No caso, é o que estabelece como uma cena, né? O Caldeira estava envolvido ativamente, né, no South Summit, na organização. Como que foi? É realmente colocar uma cena para os olhos do país, do mundo? Como é que tá? Cara, o South Summit é um divisor de águas no Rio Grande do Sul, entendeu? E eu acho que esse é um podcast irado de fazer com o Tiagão, com o Zé Renato, o Thiago é o Thiago Ribeiro, que é CEO do South Summit. Cara, que é uma galera empreendedora que conseguiu fazer efetivamente que um evento de porte internacional fosse abraçado pelo Estado, né? Então, cara, tu vê desembargador
do Tribunal de Justiça falando, cara, que legal essa história aqui. São pessoas que não necessariamente estão vinculadas no seu dia a dia com inovação, entendendo o tamanho da oportunidade que o South Summit traz, de visibilidade, de conexões. Cara, a gente teve, durante o South Summit no Caldeira, 7.500 pessoas circulando, tá? Se não me falha. Qual é que é a média numa semana, assim, para vocês? Isso só semana... do evento. Sim, só do evento. Mas numa semana normal... Cara, diria 4. Entendeu? Quase dobrou, né? E o que acontece? Isso, assim, isso foi só durante o South Summit, né? Os 3 dias. 3 dias, Então, assim, o volume de gente... E aí eu tô falando de delegação do Reino Unido, da República Tcheca, gente da... Cara, pensa de tudo que é lugar vindo para conhecer, abrindo porta, abrindo parceria estratégica, né? Então, efetivamente, ele é um propulsor dessa visibilidade do Rio Grande do Sul como um hub global de empreendedorismo, de tecnologia, de inovação e atração de capital para fomentar o ecossistema local, né? Então, é muito, para mim, um antes e depois do South Summit. E, naturalmente, o Caldeira entusiasmadíssimo com isso, né? Apoiando, incentivando no que a gente podia, né? Sim. E agora tu falando de gente de outros países, de ecossistemas, de representantes, como que é o trabalho do Caldeira também de fazer essa ponte? Tem missões que vocês realizam, estão indo para o Canadá, estão indo para Tel Aviv. Como que é isso, assim? As empresas não tinham essa iniciativa, precisou vocês chegarem, não, vamos fazer, chega junto, como é que é isso? Cara, a gente tem esse sonho loucura de ser um hub global em Porto Alegre, no 4º Distrito. Então, desde o início, né? Cara, o Marciano Testa, em 2019, viajou para a China para poder consultar e visitar hubs, ver o que estava rolando, já conhecia outros hubs, naturalmente. Aí, em 2019, cara, ele me levou para a Europa, lá, para a gente poder visitar em Madrid. Visitei, aí, obviamente, o Eduardo da Numeric, a gente já estava conectado através do South Summit, então a gente foi no South Summit antes de firmar a vinda deles para cá, para a Itália, para outros lugares. A gente desenhou um calendário de missões internacionais, então a gente leva grupos de empresários, CEOs, startups, várias pessoas, né, para Israel, Canadá, Vale do Silício, Portugal, né, e outras regiões. O objetivo é, de alguma maneira, levar formadores de opinião, influenciadores, vamos dizer assim, daqui para lá, para dar a beliscadinha de cara, olha que coisa incrível que Israel conseguiu construir, o que o Vale conseguiu construir, como que a gente se inspira nisso, como que a gente traz tecnologia. Então, assim, cara, a gente está estudando com a Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, que é a Polícia Militar, trazer tecnologia israelense para cá, para implementar na região, né? Então, também tem esse aspecto bem concreto e cobrindo os principais eventos e encontros, vamos dizer assim, do ecossistema de inovação global. O Web Summit, né? Tanto o de Lisboa quanto o daqui, né? Mas a gente também foi para o South Summit, a gente foi para o South by Southwest, né? E em alguns casos, a gente... Collision, que a gente vai agora, né? E a gente tem feito muito isso até Ano passado a gente conseguiu promover ali, conectar o Eduardo Leite, o governador, para dar uma palestra sobre o que vinha sendo feito de inovação no Rio Grande do Sul, no South by Southwest. Nossa, legal. Então assim, putz, cara, governador do estado podendo, de fato, vender o estado globalmente e conectando com economia criativa, tecnologia, assim por diante. Até tu tinha comentado no South Summit, né, que o South by Southwest é meio que o sonho né, idealizado de fazer um evento em Porto Alegre. Tipo, fazer ali no centrão, movimentar a cidade. Aqui, 4º Distrito. Também, né? Junta tudo, porque não é muito longe do centro. Exatamente. Aqui, né? E aí, cara, a gente agora está indo participar do Nexus, que é um dos maiores eventos globais de filantropia, porque a gente vai apresentar o case do Campus Caldeira, que é o projeto de educação. Então, e o ProCollision, que a gente vai estar agora lá visitando, que é um dos eventos que mais crescem de inovação da América do Norte. E o Canadá tem uma cena... E o Canadá é sinistro, né, cara? Toronto Raptors, Drake, né? Sem outros Maple Leafs. Exatamente.
Então, assim, tá bombando efetivamente lá. Então, lá a gente vai visitar o Collision e vai passar 3 dias visitando o corredor de Waterloo e outras regiões com reuniões e visitas específicas, né? Bacana. Então, a gente vai estar junto lá. Não, vamos nessa. Vamos fazer essa. Daqui a pouco gravamos outro podcast lá de lá, do Collision. vamos dar ali certo. Não, massa. E, assim, só para o pessoal também te conhecer melhor, né? Eu te conheci já como diretor do Caldeira, assim, como foi essa jornada de chegar e tocar esse projeto? O que tu estava fazendo antes do Caldeira? Cara, eu antes do Caldeira eu estava exatamente como diretor na Opus Entretenimento, né? Que administra equipamentos culturais, teatros. Sim, é bem famosinha aqui em Porto Alegre. E tem Teatro Bradesco em São Paulo. Eu fazia Monster Jam junto com a turma lá e Disney On Ice também, então tinha essa parte de entretenimento. Mas eu fiz uma carreira muito grande ali, trabalhando na Câmara Americana de Comércio. Então, a Anshan, assim, foi super uma escola para mim. Então, muito nessa ideia do associativismo, de, vamos botar a galera junto, vamos trabalhar junto e vamos gerar valor para a sociedade, né? Então, tive 2 passagens na Câmara Americana de Comércio, tive 2 passagens no Grupo RBS. Legal. Trabalhei na RBS porque daí tinha muito esse envolvimento com a parte de produção de conteúdo também, né? E gestão de produção. Porque também é um trabalho de relacionamento, né? Totalmente. Então, totalmente. faz todo sentido. Totalmente. E aí sou empreendedor, cara. Me defino como um empreendedor. Então, também, para além do Caldeira, tem uma produtora que se chama Buena Onda. A gente faz alguns conteúdos, assim. Mas ali eu não opero, naturalmente. Tenho sócios operadores, a galera que toca o barco. Porque hoje minha energia está toda concentrada aqui, naturalmente, no Caldeira, né? Não, bacana. Aqui, acho que nós já estamos se encaminhando para o final. Aqui já está caindo a noite. Aqui, bem, meu. Né, aqui o Guaíba, que eu aqui do lado, aqui o rio ou o lago Guaíba, como alguns, a discussão eterna aqui. Mas, então, acho que é para fechar o papo aqui, Pedro, a pergunta é, o que vem aí pro Caldeira? Tu comentou antes da gente iniciar a gravação ali, que aquele prédio ali ao fundo já tá nesse namoro. Já tá com destino ali, né? Como é que vai ser isso? Cara, a gente quer expandir fisicamente, claro, né? Então, a gente quer consolidar o 4º distrito aqui, essa região, como um distrito de inovação, trazendo adensamento desses empreendedores. Então, tudo que a gente puder fazer para conseguir destravar, né, e alinhar os diferentes interesses aqui. A gente tem vários parceiros, né? A galera que tem os imóveis, tá todo mundo engajado em fazer disso aqui bombar, e isso está sendo muito legal, né? A gente tem a família Renner aqui, que tem sido um parceiro desde o início. A gente está numa estrutura que é deles, né? Aqui exatamente. Então a gente tem uns outros proprietários que estão se envolvendo. Então tem essa parte da expansão física, que a gente quer no 2º semestre já conseguir ter algumas evoluções concretas com relação a isso. A gente está lançando a plataforma digital. Então, a ideia é a digitalização de um hub de inovação, né? Porque é casa de ferreiro, espeto de pau, né, cara? Caldeira everywhere. Assim, exatamente. Né? E a gente tem tido muito essa demanda, né? De 2 perspectivas. A distribuição dos conteúdos. No passado, a gente fez, 300 atividades. Então, como que a gente documenta isso de forma audiovisual e bota para a galera poder consumir isso em Juí, em Passo Fundo, ou em São Paulo, ou no Recife, e assim por diante. E, naturalmente, a plataforma digital ela vai ajudar a melhorar a experiência da comunidade no que diz respeito desde uma marcação de sala de reunião até a conexão do, cara, quero falar com a galera de startups, vamos conecta e a gente fomentar essas conexões de forma digital, né? E a prerrogativa desse trabalho que a gente tem feito muito forte na área de educação, né? O Campus Caldeira, a gente está esse ano atuando com 5.200 jovens da rede pública, né, de 16 a 24 anos, ajudando na formação desses talentos e principalmente gerando a empregabilidade, né, o que a gente fala ali de inclusão produtiva, que ajuda o moleque a se capacitar no que diz respeito à programação e alguns skills, né, voltados a esse mundo da tecnologia e a empregar eles dentro das empresas da comunidade Caldeira. Bacana. Então, ano passado a gente empregou 50, esse ano a gente quer empregar já 200. Então, esses são talvez os 3 grandes projetos estruturantes, assim, do que tá ongoing. Massa. Pedro, brigadão aí pelo tempo aí para conversar com a gente. É um papo que a gente já estava querendo fazer há algum tempo aqui, mas saiu e ficou show de bola. Então, muito obrigado aí, cara. Pô, eu que te agradeço muito. Espero que a galera curta e o que a gente puder se conectar, né, com essa rede de vocês, para a gente faz um enorme sentido, né? Então, a gente é super ativo nos Instagrams, LinkedIn.
e vamos se conectar. É isso aí. Então, pessoal, obrigado aí para quem assistiu até o final aí essa edição do MVP, muito bacana aqui de Porto Alegre, já caiu a noite, já dá para, né, gravar numa quarta-feira pré-feriado, então já dá para ir tomar um chopp depois. Mas então, pessoal, se você curtiu esse papo ainda, não segue a gente. Se você está ouvindo a gente no Spotify, aproveita e seguir. Se você está vendo isso no YouTube, a versão em vídeo, né, não se esquece de se inscrever. E aproveitando de se inscrever, né, se inscreve também na newsletter do Startups, que eu todo dia mando para os nossos leitores aí. Tem sempre alguma coisa interessante, né? A melhor newsletter de negócios, aí, segundo a minha mãe e também algumas pessoas do ecossistema. Então é isso, pessoal. Brigadão e até uma próxima.